horas e 17 minutos, estamos de volta com Fala Tudo, programa da Band FM 96,9. Estamos ao vivo também pela página da Band no Facebook. E agora a gente conversa com o Luizinho Reis, que tem um extenso currículo no vôlei brasileiro, e também com o médico ortopedista Dr. Célio Mori. Os dois estão empenhados em reformular o antigo Vôlei Futuro, desenhando um novo projeto para a cidade de Araçatuba. É com eles que a gente conversa agora. Muito boa noite para vocês, obrigada pela presença. Vamos falar tudo? Prazer recebê-los aqui hoje. Prazer, Alessandra. Obrigado pelo convite de estar aqui e a gente poder esclarecer também uma série de questões do nosso projeto, né, doutor? Boa noite, ou boa tarde, boa noite, Alessandra, ouvintes e quem assiste pela internet, a Band FM 96.9. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para falar tudo sobre o vôlei futuro. Então, vamos lá. Bom, antes de falar sobre o projeto, eu gostaria que o Luizinho se apresentasse, porque tem muita gente que não o conhece ainda, mas ele tem um extenso currículo no vôlei brasileiro, né, Luizinho? Fala um pouquinho da sua carreira. Já tem um tempinho aí que a gente... Todo mundo me pergunta, né, de onde você veio? Pô, mas a gente não conhece. Na verdade, eu sempre trabalhei na questão de bastidores, né? Uhum. Eu vim para Araçatuba a convite do Vôlei Futuro, no início do projeto, comigo, foi em 2005. Tinha acabado de sair da Olimpíada de Atenas, né, com a seleção feminina, e eu tive um convite para vir para cá e começar a trabalhar no desenvolvimento do projeto, principalmente na área de análise de desempenho, né, que é uma área muito importante que muita gente não conhece. Análise de desempenho dos atletas. Exato, da equipe, que aí você começa a traçar estratégias de o que você vai fazer com essa equipe, até onde ela pode chegar, enfim. São estudos que é desenvolvido e ninguém imagina que tem, né? Nesse período que eles me convocaram, somente eu e uma outra estatística que a gente era dominado assim, que chama Roberta Giglio, ela trabalhava com o Bernardo e eu trabalhava com o Zé Roberto. Então, não tinha outros no mercado. Uma era da seleção brasileira, outra da seleção feminina, outra da masculina. E não tinha, nos times brasileiros, não havia estatísticos como hoje tem. Então, quando nós iniciamos esse trabalho, que foi lá em 98, na verdade a gente começou a levar isso para as outras equipes. A Roberta, ela tem um trabalho diferenciado, é um software próprio dela, né, o Bernardinho desenvolveu junto com ela, enfim. E o que nós trabalhávamos na seleção feminina e o que, graças a Deus, eu consegui colocar aí para a maioria dos clubes, e hoje estão em todos, na verdade, que se chama Data Vôlei, né? Então eu fui responsável por, além de colocar na maioria dos clubes naquele período, também de fazer a implantação dentro da Confederação Brasileira. Uhum. Né? E daí se tornou uma questão de estudo a nível nacional. Começou a se desenvolver e realmente estudar mais o voleibol. Tanto que tivemos uma sequência, né, depois de 2004, de vitórias consecutivas na Olimpíada, tanto com a seleção feminina, com a seleção masculina, né? E dos times começaram a evoluir demais. Uhum. Né? Mas você começou no vôlei quando? Eu comecei em 1998. Como jogador? Não? Nunca jogou? Não, nunca joguei Sempre vôlei. Nos bastidores. Infelizmente a minha estatura não permitiu jogar voleibol. Né? Mas tem estatura para pensar, né? Para fazer estratégias, que é muito importante também, né, doutor? Então o Clube Pinheiros naquele período me fez um convite que era realmente esse desafio de fazer esse software que trouxeram da Itália ser aplicado, uhum. Né? E eu estava com 18 anos na época e foi o melhor desafio que eu tive, né? Que muitos não acreditavam que seria possível fazer, né? Até a primeira pessoa que se ofereceu a ajudar para isso foi o próprio Bernardinho, uhum. Né? E naquele momento eu jovem, ele era meu ídolo, né? Eu olhava para ele e falava, nossa, né? A gente via ele na seleção feminina, ele tinha feito a transição na época para ir para a masculina. E ele parar do meu lado e falar, pô, se você precisar de alguma ajuda, né, então... E você passou por vários times, né? Passei por todos os grandes times do Brasil, eu passei. Osasco, Pinheiros, o Ubra, que jogou por São Paulo, Minas, masculino, eu passei. Quais mais que eu passei por aqui? O Vôlei Futuro, lógico, fiquei tantos anos aqui. Outros times como o Brasília, que é o Brasil, na época era o Brasil Telecom, né, hoje virou o BRB.
entre outros que eu fiz trabalho, mas não cheguei a acompanhar, porque como não tinha E foi parar na seleção brasileira. E a seleção com feminina adulta e fazendo trabalho com desenvolvimento de categorias de base nessa área também. Bom, resumindo, o Luizinho veio parar em Araçatuba por causa do vôlei futuro, se casou e aqui ficou. E agora ele, juntamente com o Dr. Célio e outras pessoas, estão reformulando o antigo vôlei futuro. E como é que surgiu essa ideia, Dr. Célio? A ideia vem desde quando terminou o antigo vôlei futuro. Nós não aceitamos da comissão, departamento médico, terminou que eu comandava. Terminou em 2014 ou 2015? 2014. Desde quando terminou, Luizinho na comissão técnica, os preparadores físicos, fisioterapeutas, eu comandando o departamento médico, ficamos inconformados. E vimos desde então procurando uma forma de reativar o clube ou criar um novo clube. Então, essa história vem desde 2014. Já são 5 anos. 5 anos. E agora, esse ano, realmente efetivou. O Luizinho, encabeçando, me convidou para participar de um grupo, se eu aceitaria, eu falei, partindo do Luizinho, eu aceito. Né? Eu sei que, pelo histórico, trabalhamos junto no Vôlei Futuro, conheço a índole, conheço a capacidade e a força e a vontade de trabalhar que ele tem. E o tanto que ele gosta do vôlei. E juntamente com o Luiz Carlos Oliveira, o Zambon, Rodrigo Detoni, criamos um grupo não só de trabalho, de buscar um consenso para reiniciar o vôlei em Araçatuba outra vez. Não necessariamente seria o vôlei futuro, mas, por ironia do destino, a marca Vôlei Futuro estava em aberto. Por isso, não é o mesmo Vôlei Futuro, não é Entendi. não é o mesmo. Nós criamos ou fundamos um clube novo. Tá. Esporte Clube Vôlei Futuro. Tá, agora eu gostaria que vocês explicassem como é que vai funcionar esse projeto, porque quando a gente lembra do Vôlei Futuro, a gente lembra daquelas estrelas, né? Muitas delas fizeram parte das seleções, o Ricardinho, a Paula Pequeno, tantos outros que passaram por aqui. Então a gente tem o Vôlei Futuro, a gente lembra dessa referência, dos grandes títulos, da Superliga e tudo mais. Como é que vai ser esse projeto? Vocês têm essa ambição de chegar ao que era o Vôlei Futuro? Olha, realmente é muito gostoso você ter uma equipe como aquela, né? Mas é muito caro, né? Exatamente, é muito cara. Hoje, acho que os objetivos, lógico que a gente vai sonhar com isso o tempo todo, a gente tem que ter isso como realmente um objetivo, como você colocou, para a gente trabalhar para chegar a isso, tá? Só que o sentido do trabalho é desenvolvimento, tá? Então, o que a gente mais quer fazer com esse projeto novo é desenvolver o esporte, tá? Além do vôlei na cidade. A gente não montou de um clube que o foco é voleibol como foi. Tá? Tanto que nós já tivemos apoiando o judô, nós somos campeões brasileiros com judô, coisa que muita gente não sabe. Há 15 dias atrás, nós somos campeões sub-21 em cima do clube do Minas. Olha! Então, são notícias e são coisas que tem aqui na cidade relacionadas ao esporte que muita gente não sabe. Mas você tem que começar a divulgar. Exato. Falta de divulgação. Né? Na verdade, então, a partir do início, o vôlei futuro e tal, como nós estamos ligados ao esporte, Luizinho, eu sou médico do esporte, além de ortopedista, o Rodrigo Detoni, o Luiz Carlos, todos ligados ao esporte. Então, o que nós estamos realizando? Além do trabalho social, criar núcleos nas escolas e desenvolver o esporte de uma maneira geral, não só o vôlei. Entendi. Tanto então que muito ele mais amplo. Tanto que ele deu o exemplo do judô. Tá, e como é que está a implementação desse projeto? Em que pé que vocês estão hoje? Hoje a gente está na busca de patrocinador, que sem ele realmente nada funciona. Nós já tivemos a ajuda de 15 estabelecimentos da cidade, que foi o que a gente conseguiu de verba para iniciar tudo isso, se registrar com a federação, né, que isso era importante também. Muita gente que nos chamavam para reunião falava, mas vocês não estão registrados, o que acontece? Eu falei, olha, é o início de projeto. Geralmente a gente se registra numa federação quando você está disputando. Então é impossível você se registrar sem estar. Eu falei, poxa vida, como que vai ser? Então eu saí, fui para São Paulo para conversar com o presidente da federação, expliquei toda essa situação, né? Ele, de boa fé, nos abateu um valor considerável desse registro, para que mostrasse que a gente realmente está executando um projeto confiável.
né? Que é o que nós vamos fazer e pronto. Tá. Não para ficar, parece que é mais um oba-oba, como já existiu algumas vezes. O intuito nosso é realmente disputar e nós vamos. Tá? Então, hoje, correr atrás de patrocínio, muita conversa positiva a gente tem, mas também tivemos alguns nãos, né? Que, na verdade, eu nem esperava, mas acabou acontecendo. Mas é assim, não tem como, tá? A gente tem que lidar com isso e vamos para a próxima, né? Claro. Não dá para desistir. Agora, como é que vai ser? O Dr. Célio falou em núcleos em escolas. Quantos núcleos? Vocês já têm tudo isso no papel? Quais as modalidades que vocês pretendem abarcar nesse projeto? Enfim, explica um pouquinho mais sobre isso. São 16 núcleos, né, que nós temos. Já tem funcionando? Não tem funcionando, até porque isso aí envolve também uma questão financeira bem alta. A gente vai começar com um núcleo rápido até, né, diante do que a gente já startou. Digo, talvez na virada do mês, a gente ainda vai soltar isso. Tô só aguardando ainda o posicionamento de um patrocinador que está para entrar. E a gente vai destinar uma verba já para abrir esse núcleo, tá? Uhum. Então, são 16 núcleos de voleibol. Esses núcleos também a gente considera como escolinha, porque tem um período que ele é para criançada ali de 7 anos até 12, né? E depois ele já começa o infanto-juvenil, que já é um trabalho mais específico, já começa a entrar mais em campeonato, tá? O interessante é que esses núcleos que a gente fala de escolinha, a gente quer que exista uma interação entre todos os que tem na cidade. Não uma criança que está lá, por exemplo, no São José, não tenha contato com o núcleo que está mais próximo do centro. Então, o que a gente mais quer é que haja essa convivência, que a gente consiga desenvolver essas crianças com uma convivência diferenciada, né? Uhum. Então, esse é um lado importante. Outra questão que tem dentro desse projeto para a parte social é que hoje nós temos bolsa de estudo para oferecer para essas crianças com o Colégio Araçá. Foi uma parceria muito importante. Nós temos a parte nutricional, que vai ser servido um lanche para essas crianças, e essas crianças vão ser avaliadas por uma nutricionista para ver o estado que elas estão. E também a gente tem um atendimento bucal, né? É importante um dentista nessa fase de desenvolvimento para a criança, né? Então, foi de muita importância ter isso daí, tá? E até onde isso vai, né? O ideal era que a gente conseguisse ir para o Brasil inteiro, né? Pelo menos é um sonho tudo isso. E nós demos um passo até recente, né, Dr. Célio, em relação ao Instituto Gianecchini, que foi também muito positivo fazer uma parceria com eles. E foi muito, muito legal, porque a gente foi para Birigui, uma cidade que está aqui do lado, né? Eles nos procuraram se poderia fazer isso daí. A conversa foi muito boa, então a partir do ano que vem vai ter um núcleo dentro de Birigui do Vôlei Futuro junto do Instituto Gianecchini. Então, e agora a gente só falou de vôlei por enquanto. E quais são as outras modalidades? É que o carro-chefe é o vôlei, né? Então, tudo sua isso. Paixão, né, doutor? Não é nem questão de paixão, né, doutor? É que, na verdade, entenda assim: se eu chegar com um patrocinador hoje e falar, ó, você me dá R$100 para colocar no vôlei ou você me dá R$100 para colocar no judô? Ele não vai pensar duas vezes em falar voleibol. É o segundo esporte nacional. A gente tem que entender isso. Então, para toda essa máquina funcionar, o voleibol tem que estar atuando para a gente conseguir buscar essa imagem do Esporte Clube Futuro, né, e desenvolver os outros esportes. Mas vamos lá, em relação a outros esportes. Hoje nós temos o vôlei de areia com uma dupla já disputando, né? Inclusive eles são do projeto, né? Que o Alex era atleta nosso, né, doutor? Já eram atletas do vôlei. Futuro. E hoje nós apoiamos ele, né? E é ótimo atleta, ele é super bem colocado. Então foi o primeiro passo. Detalhe, só são esportes olímpicos que a gente apoia, porque tem algumas condições que o governo nos dá que favorece isso. Tem que ser esporte olímpico. Então tem que ser. Entendi. Tá? Então, depois o vôlei de areia que já está atuando, né? Já está aí. O primeiro passo seria o judô, que nós já estamos junto. Eu sei que não como deveria, até porque a gente nem tem verba para trabalhar com isso. Aliás, o Dr. Célio é judoca, né? Já fui. Uma vez judoca, sempre judoca. Não, já fui. Quando adolescente. Eu gosto muito. Eu gosto de todos os esportes, Faixa preta, na verdade. Né? Não. Não. Eu gosto de todos os esportes. Como médico do esporte, eu sou isento ali no esporte. Mas eu fui para medicina do esporte porque eu gosto de esporte. Sempre pratiquei atletismo com Anubis Ferraz, foi meu professor, né? Levei o Anubis, então, judô, professor Mori. Eu fui para diversas modalidades, então, como eu gosto de todos os esportes, por isso que eu estou
Ainda Nessa bem, luta. doutor. Ainda bem. Então, assim, é uma coisa de cada vez que a gente até que a gente deveria fazer, mas acabamos dando alguns passos, né, doutor, que não era nem planejado, questão do vôlei de areia e nem do judô. Mas é que quando vimos a possibilidade, por exemplo, principalmente do judô, do momento que eles vieram pedir ajuda para nós, que foi assim que aconteceu, que era 2 atletas indo disputar um mundial no Cazaquistão, que não tinham dinheiro para conseguir ir, então a gente deu umas apertadas daqui e dali, ajudamos a ele disputar, ficamos em 5º lugar no mundial, né? E 5º lugar, quando a gente fala, não é que o Esporte Clube ficou, o Esporte Clube Futuro, Brasil e Araçatuba, porque a bandeira que estava lá estava escrito Araçatuba. Olha, não que legal. Não estava escrito Esporte Clube. Estava escrito lá, Araçatuba. Então, as pessoas têm que entender. Por aí você vê que o esporte é uma área difícil em termos financeiros, né? A gente vê os atletas, são abnegados, os pais dos atletas são abnegados. Eles praticam porque gostam, mas não tem verba para isso, né? Infelizmente, não tem. Muitas vezes tem que tirar do bolso, né, doutor? Na maioria das vezes. Ou os amigos que auxiliam. E aí a gente tenta imaginar o quanto que a gente não perde de bons atletas porque ele não tem condição de caminhar mais. Poxa. Né? Então, um exemplo, se a gente não ajudasse esses meninos aí para o Cazaquistão e para o Mundial, né? Não iriam. Não iria. E aí, de repente, ele até desanima e fala, o ano que vem eu não vou mais. Agora, enfim. havia a possibilidade do vôlei futuro, novo, né, o atual, disputar a Superliga. Mas isso foi descartado? Como é que está essa questão? Você quer explicar? Não. Eu vou explicar. Deixa você explicar. Doutor Célio, o senhor não está falando tudo hoje. Não. O Luizinho que... Como ele encabeça ou tem encabeçado a diretoria, e a gente delega para ele as atividades. Certo. Então, ele está mais Inclusive, afinadinho. tem uma pessoa aqui dizendo que o senhor deveria ser candidato a prefeito. Aí judiou. Aí está judiando. Verdade, tá aqui na página da Band no Facebook. Eu agradeço, mas deixa pra vai pensar aí, vereador, quem sabe, né, doutor? Vamos cuidar do voo ali. Fica aqui, doutor, me ajuda, doutor. Bom, essa questão de nós estarmos na Superliga foi bem inesperada, né, porque nós até tentamos, né, doutor, viabilizar uma condição da gente já entrar esse ano, mas como a gente acabou montando realmente um clube novo, estruturando muito bem isso, né? Na verdade, para que não houvesse problemas no futuro. Nós somos um primeiro clube no Brasil a estar tratando de compliance dentro do esporte. Explica o que é compliance, para quem não sabe. Compliance são regras administrativas que te travam para você não ter nenhum tipo de suborno, nenhum tipo de desvio de verba. Ela é mundial, foi criada nos Estados Unidos, tá? Então, hoje, o governo está tratando demais de implantar o compliance dentro para que não aconteça mais ou minimize. O certo é não acontecer o compliance, vem para deixar que isso não aconteça, né? A questão de desvio de verbas e trabalhar a ética, né? Dentro de um projeto. Com tudo isso, a gente é obrigado a ser transparente como nós somos, já tem um portal de transparência, né? Hoje no nosso site, mostrando os nossos objetivos e aonde vai ser gasto todo o investimento, né? Então, hoje ser compliance, nós vamos ser, hoje nós temos, que é diferente de ser, nós temos pela nossa ideologia e pelo nosso estatuto que já trava uma série de condições para que vire um cabide de emprego, por exemplo, né? Ou a gente... Para que não haja corrupção, desvio de recursos, para que tudo seja aplicado. Exato. Então, corretamente. Então, assim, é uma questão fundamental que vem depois, junto com a Lava Jato, isso desenvolveu mais. Por exemplo, a JBS investiu 68 milhões nesse ano, depois que houve os problemas, né, com os desvios e, enfim... Mas aí, voltando à Superliga... Bom, isso foi implantado, então discutimos, voltamos, e aí acabamos não deixando mais o plano de Superliga, e de repente veio essa proposta para a gente estar participando já direto. Falei, poxa, então vamos discutir isso. A princípio era uma questão... muito interessante, né? A gente já teria jogos aqui, muito legal, mas também é uma condição de que atrapalha todo o nosso planejamento, né? Hoje, para a gente conseguir trazer isso, seria praticamente metade do nosso investimento para o ano que vem, né? Então, como que fica? Hoje está difícil a gente já conseguir um patrocinador
grande, né? Não é fácil, e de repente vem uma conta enorme para a gente assumir e para estar na Superliga agora. Entre outras questões que apareceu, de administrativas entre um clube e outro, nas quais, por nós termos compliance dentro do nosso projeto, também não permite que a gente acaba sendo parceiro com isso, né? Então, já que eles não são tão claros com essas questões administrativas, seria muito difícil a gente aceitar isso daí, né? Entendi. Mas já tem atletas para disputar? O que aconteceria os atletas dessa equipe viriam para cá. E de que equipe? Segredo? Ainda não é. Inclusive com jogadores que já estiveram aqui. Porque vocês fizeram uma parceria com o time. Não fizemos. Houve um convite para participarmos da Superliga já no primeiro ano. Tá. Aí eu disse bem claro na reunião: nós sonhamos alto, nós queremos Superliga, mas com os pés no chão. De última hora, há 15 dias para iniciar a Superliga, veio um convite. Nós não temos estrutura para isso. Tá, mas aí vocês firmariam uma parceria com esse time? Clube, esse Qual time, que time e aí seria Barra Vôlei Futuro. Falei, peraí, e ano que vem? Não, ano que vem vocês tem a ver com o Ricardinho? Porque não, Ricardinho não. Aí, e no próximo ano? No próximo ano acaba o contrato e tal, aí vocês participam da Liga C, da Liga B. Mas aí seria o quê? Masculino ou feminino? Masculino. O projeto achamos melhor não. Bom, agora vamos falar de dinheiro, que é a parte mais difícil, né? Opa. Bom, o que vocês estão fazendo para tentar sensibilizar o empresário a ajudar vocês? Como é que as pessoas que querem ajudar, que podem colaborar, devem fazer? Nós estamos procurando, o Luizinho já correu junto com os demais colegas do vôlei, as empresas aqui conseguiu fechar 15 patrocinadores. Nós agora estamos em busca de patrocinadores a nível nacional. Porque para participarmos de uma Superliga ou de uma Liga B, nós precisamos de investimento alto. E para isso precisamos de empresas de porte nacional. E para isso que nós estamos atrás de grandes empresas. Por o ano que vem, depois de um ano de clube, nós podemos pleitear a lei de isenção fiscal, tanto no Ministério de Esportes como na Secretaria de Esportes. Nesse primeiro ano não é possível ainda. Precisa de um ano de funcionamento. Então, esse ano, de setembro a setembro, seria o patrocínio financeiro, sem nenhum benefício. Não, o benefício seria o marketing, a imagem nacional, porque nós vamos participar de eventos nacionais também. Transmissão em TV, tudo normal, né? Que a gente sempre fala Superliga C e B, para quem não entende, imagina que seria uma segunda divisão de futebol que nem se passa na televisão, mas na verdade não é. Na verdade, a cobertura da Superliga B, por exemplo, ela é tão grande quanto a Superliga principal, tá? E um detalhe, por exemplo, um número estimado do que aconteceu, tem uma equipe do Rio de Janeiro que teve um investimento aí de cerca de 3 milhões, que foi para a Superliga B, e o retorno de imagem deles, que foi feito pelo Ibope, deu 529 milhões, cento e alguma coisa, para você ter ideia. Né? Então, é muito grande a exposição de imagem. Esse é um retorno de marketing muito grande para uma empresa, né? Jamais ela conseguiria pagar isso para a televisão para estar no horário daquele. Entendi. Tá? Então, assim, E como é que faz para ajudar vocês? É só ligar. Qual que é o telefone? É só entrar em contato. Tem o site que tem contato nosso, que é www.voleifuturo.esp.br, né? ESP de esporte. Lá tem nosso canal de contato. Tem Facebook, Instagram, que é próprio Vôlei Futuro, ou tem o meu telefone, que eu sempre deixo aberto para todos, né? Eu estou atendendo todo mundo, desde torcedor que vem, por favor, volta logo com o vôlei, que é o mais que a gente mais escuta, vai começar quando, tem camiseta, enfim. Mas eu estou atendendo, que é 018 99646 3447. 99646 3447. Né? Então, quem tem interesse, como já teve, até algumas empresas daqui que é ao lado de Araçatuba, já chamou para ir conversar, e acredito que vai acontecer alguma coisa aí por esse mês já, né? Então é muito interessante. Agora, precisaria muito que fosse, pelo menos é o nosso sonho, né, doutor, que a gente fala, que isso fosse muito mais Araçatuba, porque Vôlei Futuro é Araçatuba, do que empresas que estão fora de Araçatuba.
é o que a gente mais gostaria que acontecesse. Uhum. Né? E, infelizmente, não está sendo tão bem recebido quanto a gente imaginou isso. O momento não está muito fácil. Não. Bom, infelizmente eu tenho que encerrar, essa conversa estava boa demais, mas a gente volta a falar sobre isso em uma outra oportunidade. Nem vou perguntar se vocês falaram tudo, porque vocês não falaram, nem eu perguntei, não deu tempo, mas eu agradeço demais a presença do senhor Dr. Célio, uma pessoa muito querida, muito respeitada. Obrigado. Prazer em conhecê-lo, Luizinho, Prazer também. foi meu. Seja muito bem-vindo aqui e até a próxima. Obrigado, Alessandra, obrigado pela a oportunidade. A gente vai para um intervalinho rápido e volta já. Tá bom. Fala tudo! Fala tudo! Fala tudo! Aconteceu, virou notícia. Está no Regional Press. Informação imparcial e com credibilidade. Jornalismo sério e independente. A serviço da população.